Bom dia. Vim hoje apresentar o meu pitch individual sobre o trabalho feito em grupo na disciplina de estática. Então, o tema do nosso trabalho é uma análise estática do subframe de um veículo de eficiência energética. Então, vamos começar. Primeiro, quem sou eu, né? Meu nome é Lucas Guilherme Mazur, sou estudante de Engenharia Mecânica da terceira fase e atualmente eu faço parte de uma equipe de competição que é a E3 UFSC, uma equipe de eficiência energética. Então, nós produzimos protótipos veiculares que são feitos visando a eficiência energética. Então, quanto mais ele andar e menos gastar, melhor. Né? Por que eu estou falando isso? Porque o objeto do nosso estudo justamente é o subframe que vai fazer parte do nosso protótipo de 2024. O subframe é uma estrutura treliçada que segura a roda de trás do nosso carro e ela possui um motor em cubo, então é a roda motriz, dentro dela tem um motor elétrico. E esse é o principal objeto desse estudo. Os objetivos com isso é assegurar a segurança e eficácia desse sistema novo, porque é algo que a gente está desenvolvendo que é inovador. E a metodologia adotada é a metodologia aprendida na sala de aula com o professor Valdiero, na turma de estática, onde primeiro nós buscamos entender o problema, depois nós aplicamos o diagrama de corpo livre, um sistema de coordenadas, aplicamos as leis de Newton com os equilíbrios estáticos que pertencem ao sistema ali. Então, tentamos achar um resultado do que a gente almeja, né? Então, falar sobre o problema que a gente está enfrentando. Temos alguns problemas nesse caso. Dentre eles, eu listei 3 aqui. São espaço limitado, desafio de assegurar a estabilidade e segurança do veículo e ser o mais leve possível. Então, começando pelo espaço limitado. O nosso carro, ele é um carro pequeno, por ser algo que necessita de uma elevada eficiência energética. Ele tem um formato bem diferente. A configuração dele de rodas são 2 na frente e uma atrás, justamente para dar a ele esse formato de gota que auxilia muito na aerodinâmica dele. O coeficiente de arrasto desse carro é de aproximadamente 0,1, enquanto de um carro convencional varia de 0,4 a 0,5. E, enfim, por conta disso, nós temos que trabalhar em um espaço limitado, o que dificulta bastante alguns designs que poderiam ser a solução. O segundo problema, desafio de assegurar a estabilidade e segurança do veículo. Por ter que trabalhar em um espaço limitado, nós temos que fazer algo mais otimizado possível. E por conta disso, acaba sendo complexo garantir que será um sistema resistente e que tornará o protótipo estável e que forneça a segurança necessária para que a nossa pilota possa dirigir ali com tranquilidade, né? Sem ter nenhum perigo. E ser o mais leve possível. Como eu já falei, nós somos uma equipe de eficiência energética, então quanto mais leve, melhor. Nosso carro, por exemplo, atualmente possui aproximadamente 34 quilos, contando com o motor e todos os sistemas instalados, baterias. E a gaiola, o subframe, eu vou chamar de gaiola em alguns momentos, porque dentro da equipe nós utilizamos esse nome e talvez eu me confunda. Mas esse sistema, ele tem que ser leve. Então, uma alternativa que a gente achou foi produzir ele de tubos de carbono. Por que isso? Porque produzindo o sistema de tubos de carbono, nós conseguimos a leveza necessária e também a resistência, porque fibra de carbono é um material altamente resistente, mais resistente até que o aço. Então, por esse motivo e pelo nosso conhecimento na área de compósitos, a gente decidiu optar por seguir esse caminho. Agora, entrando no diagrama de corpo livre, primeiro sobre a importância, né, do diagrama de corpo livre em qualquer estudo que for estar fazendo.
ele é fundamental para o entendimento do problema. Sem fazer um diagrama, sem esboçar quais são as forças atuantes e de reações que estão sendo aplicadas no sistema, que o sistema está sofrendo, não tem como a gente fazer um estudo aprofundado sobre o caso. E aqui, nesse nosso trabalho, nós utilizamos de 3 diagramas de corpo livre. Primeiro, o diagrama para encontrar a carga entre a carga dos eixos, então a carga do eixo dianteiro e eixo traseiro. Posteriormente eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Também utilizamos um diagrama no carro em um aclive. Isso foi feito para achar um centro de gravidade, a posição vertical do centro de gravidade. E o terceiro diagrama, que é o diagrama principal, o diagrama da treliça, que é a estrutura do subframe. Então, começando pelo diagrama entre eixos, e também, além de proporcionar a reação entre o eixo traseiro e dianteiro, esse diagrama ele nos dá a posição longitudinal do centro de gravidade do nosso carro. Só explicando um pouquinho melhor sobre isso, nós achamos interessante constar ali no relatório o centro de gravidade do nosso carro. Não influenciou nas contas que a gente realizou no subframe, porém é algo que complementa e, enfim, achamos interessante colocar. Para isso, nós seguimos as formulações estabelecidas na apostila de veículos automotores do professor Lauro Nicolasi. Então, essa parte do centro de gravidade e reações do eixo traseiro e dianteiro foram tiradas do capítulo 3 da apostila do professor Lauro. E aqui nós temos, como eu falei, né, o diagrama de reações dos eixos e da posição longitudinal do centro de gravidade. O sistema de coordenadas adotado nesse diagrama possui uma origem ali no eixo dianteiro e o eixo X está no plano que o carro se encontra, na pista, né? A força que é atuante ali é o G, que é o peso total do carro, considerando já o peso da pilota. Então, por regulamento, nossa pilota tem que ter 50 kg, como nosso carro pesa 34 kg, a massa total é de 84 kg, né? E o peso, o G ali, é a massa vezes o valor da gravidade, isso vai dar 824,04 newtons, se eu não me engano. O nosso AI, ali no caso, é a distância entre o eixo dianteiro e o centro de gravidade. A2i é a distância do centro de gravidade e eixo traseiro. L é o entre-eixos. R01 é a reação do eixo dianteiro e R02 é a reação do eixo traseiro. Além do diagrama ali que já possibilitou a gente encontrar as reações e a posição longitudinal, nós tivemos que utilizar outro diagrama para encontrar a posição vertical do centro de gravidade. Porque para encontrar a posição vertical, segundo a apostila do professor Lauro Nicolasi, é necessário fazer uma pesagem do veículo em uma rampa, em um aclive. Nós utilizamos um ângulo da nossa rampa ali de 11 graus e eu vou mostrar posteriormente, mas achamos teoricamente o valor da pesagem das rodas traseiras, da roda traseira. E esse, o diagrama principal do nosso trabalho, o diagrama da treliça, né? Então, a treliça nossa possui 2 apoios fixos, 2 apoios engastados, e uma força que é a força de reação do eixo traseiro que nós encontramos, de 274,68 newtons. Daqui a pouco eu já vou mostrar os cálculos que a gente efetuou para estar encontrando esse resultado. Então, os pontos A e F são os pontos onde os apoios se encontram, e o ponto D é onde a força está sendo aplicada, que é onde seria o eixo traseiro, que é onde o eixo traseiro estaria presente ali. Então, temos ali ponto A, B, C, D, aí E e F. O gráfico pode parecer um pouquinho estranho porque a origem do eixo Y ali, do eixo G, do eixo X está no meio, mas eu achei melhor colocá-lo assim porque possibilita eu
possibilitou eu colocar ali os apoios bonitinho e não ficar na frente da escala do gráfico. Então, e tá tudo em metros, né? Todas as unidades adotadas no trabalho seguiram o Sistema Internacional de Medidas. Então, agora falando sobre os cálculos. Falar agora o cálculo primeiro, né? Os cálculos para encontrar as cargas nos eixos. Como eu falei, o nosso carro ele possui uma configuração de rodas um pouco diferente. Ele possui duas rodas na frente e uma atrás. Então, nós assumimos que a distribuição de peso era proporcional e com o equilíbrio ali de cargas, nós definimos que a reação no eixo traseiro seria de 1/3, é o peso total do carro, e aí a reação do eixo dianteiro seria 2/3, que ia só fazer a diferença. Fazendo isso, nós encontramos então ali a reação do eixo dianteiro e traseiro. R01 é dianteiro, que é 549,36 newtons, e R02 o traseiro, que é 274,68 newtons. E é esse valor de 274,68 que vai ser utilizado, que foi utilizado para fazer as simulações e para fazer os cálculos do subframe, porque é essa reação que está sendo exercida, esta força que está sendo exercida sobre o sistema de estudo. Agora falando sobre o cálculo do centro de gravidade do Emerald, que é o nome do nosso protótipo. De novo, seguimos as formulações presentes na apostila do professor Lauro. Então, com esse diagrama, aplicando ali o equilíbrio dos momentos, nós encontramos ali aquela primeira fórmula, que é G vezes A1 é igual a R02 vezes L. E isolando A1, nós descobrimos a distância entre o eixo dianteiro e o centro de gravidade. Como eu já tinha comentado antes, o nosso sistema de coordenadas, aqui a gente não colocou as setinhas, mas foi colocado quando eu apresentei o diagrama de corpo livre. Nosso origem está aqui no eixo dianteiro, ou seja, aqui é o nosso ponto zero. E aqui, é 0,49 metros. Continuando os cálculos sobre o centro de gravidade, determinado já a posição longitudinal, vamos determinar agora a posição vertical. Para isso é utilizado este diagrama aqui, com o aclive que foi comentado, e daqui, com o equilíbrio de momentos, se extrai esta fórmula. A R'(I) não é uma derivada, é a reação vertical é a reação vertical presente aqui nesse diagrama, né? Então tem a reação que nós já soubemos, a R01, que já calculamos de 549,36, e R'(I) seria essa força vertical. Fazendo relações trigonométricas entre o sistema ABS, os pontos ABS, e rearranjando a fórmula, nós encontramos essa fórmula final aqui, que vai determinar para a gente o valor do H. E H é a altura entre o centro de gravidade e a pista. Aqui está sendo representado por H menos R0, e R0 é o raio da roda. Então, se isolarmos o H, é da distância do centro de gravidade até a pista. Então, primeiro, né, tivemos que calcular essa reação vertical do eixo dianteiro, utilizando também relação trigonométrica ali do cosseno igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Nós podemos encontrar essa reação aqui. E, posteriormente, a gente jogou na fórmula e achou a altura do centro de gravidade. Então, aqui tem um diagrama mostrando a posição do centro de gravidade do nosso carro. E eu queria comentar ainda que pode parecer um centro de gravidade baixo, 0,16 metros, 16 centímetros no caso, e 49 centímetros. Porém, temos que lembrar que nosso protótipo ele está muito próximo do chão e ele não é muito grande. Por isso, é um resultado que condiz com a realidade e não é algo surreal. Realmente faz sentido o que foi calculado.
Então, falando agora sobre os cálculos do subframe, aqui a gente já está apresentando outro diagrama que nós utilizamos para efetuar os cálculos com as medidas das barras já tiradas do projeto. Então, aqui temos a força que está sendo aplicada, a reação que nós calculamos do eixo traseiro, dois apoios engastados, e primeiro nós vamos calcular as reações desses apoios. Então, fazendo o somatório dos momentos em torno do ponto A, nós conseguimos encontrar a reação na componente Y no ponto F, que é essa de 672,327, apontando para cima. Agora, fazendo o somatório das forças em Y, nós conseguimos achar a reação na componente Y no ponto A, que é essa negativa aqui. E por isso que essa setinha aqui já está para baixo. Aqui foi até feito uma para cima, mas enfim, nós corrigimos depois. Como nesse sistema aqui esse não apresenta nenhuma força sendo aplicada na componente X, e fazendo o somatório das forças em X, nós encontramos que a reação na componente X no ponto A e a reação na componente X no ponto F é igual a zero. Agora, já feito o cálculo das reações, nós calculamos as forças internas atuantes ali no subframe. Então, nós adotamos aqui o método dos nós para fazer isso, começando pelo nó D, onde a gente já tinha uma força que conhecíamos, e chegamos que a força da barra DC é de menos 549,36. Coincidentemente, a mesma força de reação no eixo do dianteiro. E é uma força de compressão, por estar sendo negativa aqui. Então, aplicando agora no nó C, nós descobrimos BC, que é o mesmo valor de DC, e fazendo o somatório de X no ponto C, nós descobrimos a força de EC, que é de 951,52 newtons, sendo uma força de tração. Aplicamos no nó D, descobrimos que uma força é equivalente a zero, é igual a zero, que é a força EB, força da barra EB, e ainda encontramos a força FE, que é igual à força FEC. E por último, o nó B, que nos deu a força AB, que é de menos 49,36 newtons. Todos esses cálculos estão definidos no relatório, onde foi feito um maior detalhamento sobre eles e uma explicação. Então, aqui temos os resultados dos estudos e podemos ver que, como visto ali nos cálculos, a força da barra EB é igual a zero, ou seja, ela não está sofrendo nenhuma força, então poderia ser retirada do sistema. E além disso, podemos ver que o nosso maior ponto crítico aqui é o ponto C, que é onde poderia ser feito um reforço caso necessário. Então, concluindo a nossa apresentação e o nosso estudo, nós podemos ver que as forças que estão sendo aplicadas sobre o subframe não vão causar uma ruptura no sistema. O sistema está resistente e vai entregar um coeficiente de segurança alto para o piloto. Colocamos aqui uma imagem, uma simulação feita, onde o fator de segurança é mostrado. Então, como podem ver, aqui o nosso subframe inteiro, quase que por completo, tem um coeficiente de segurança muito alto, sendo o ponto C aqui, nos dois lados, o ponto onde seria o crítico. Uma coisa que eu esqueci de comentar é porque a gente fez essa simplificação, né, em 2D. Justamente para tornar o estudo simples, porque não era necessário fazer algo em 3D, porque algo em plano já serviria para a gente encontrar a força necessária e fazer as simulações. Agora, falando sobre alguns pontos que podem ser melhorados no trabalho, só foi realizado uma análise estática. Então, para ter uma
maior confiança, pode ainda ser realizada análises dinâmicas, como, por exemplo, carga no eixo, no veículo em movimento, força de frenagem, forças que são aplicadas na curva, quando o carro faz uma curva. Então, todas essas análises ainda podem ser feitas, porém, não cabia colocar neste relatório. Era isso que nós tínhamos para apresentar hoje. Espero que tenha ficado tudo muito claro e que o trabalho tenha superado as expectativas. Então, obrigado pela atenção e fico no aguardo agora.